Olá, amigos! Viemos para mais uma aula de Oriente Médio. Esta é aquela aula, digamos, introdutória, em que nós começamos a dialogar sobre o tópico seguinte. No caso, nós vamos preparar vocês para destacar as 8 grandes guerras que aconteceram no Oriente Médio a partir da Segunda Guerra Mundial e que valeu à região o apelido de barril de pólvora. Os motivos nós sabemos bastante, né? Nós já discutimos estes motivos através dos chamados conflitos étnicos religiosos, que nós elencamos na aula anterior. Falamos também que a descoberta do petróleo no Oriente Médio vai agravar esta situação, porque os interesses vão crescer demais e é claro que nós teremos a ingerência estrangeira, primeiro no período final do neocolonialismo, que se dá por volta aí do início da Primeira Guerra Mundial, em que as grandes potências são o Reino Unido, Popular, Inglaterra e a França, que terão papéis fundamentais na divisão política do Oriente Médio, e depois a região vai se transformar em uma área muito relevante no contexto da Guerra Fria, em que as duas superpotências, os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo, vão disputar por todo o mundo, mas o Oriente Médio sempre será uma região muito especial. Então, estes fatores, entre outros, podem ser apontados como as causas das 8 grandes guerras que aconteceram no Oriente Médio. Nós que, evidentemente, nas próximas aulas vamos estudar a questão da descoberta do petróleo, do neocolonialismo e da Guerra Fria, já que nós já estudamos em 3 aulas anteriores os conflitos étnicos religiosos, para que você tenha sedimentado, para que você tenha fundamentado o que é esta região e por que ela é tão complexa. Mas na aula de hoje eu vou enumerar as guerras. E nós vamos começar com as famosas guerras árabes israelenses. São guerras bastante famosas, muito importantes, que acontecem no Oriente Médio. E a primeira guerra árabe-israelense, ela se dá no contexto da partilha da Palestina, feita pela Organização das Nações Unidas, e na criação do Estado judeu, o Estado de Israel. Ela é chamada de a partilha da Palestina. Então esta é a primeira guerra árabe-israelense. Em 1956, a partir do Egito, que já era governado desde 1952 pelo coronel Gamal Abdel Nasser, nós vamos ter uma guerra basicamente entre Israel, o Reino Unido e a França e o Egito. Ela é chamada de Guerra do Sinai, por vezes também é chamada de Guerra de Suez, já que o palco principal vai ser a posse do Canal de Suez. Em 1967, a mais famosa das guerras do Oriente Médio, aquela guerra em que Israel se impõe definitivamente, militarmente falando, aos seus vizinhos árabes, que é a chamada Guerra dos 6 Dias, mas se ela foi humilhante do ponto de vista militar,
A Guerra dos 6 Dias teve como consequência a internacionalização do terrorismo. E por fim, entre todas as guerras árabes e israelenses, a quarta, aquela que Israel quase perdeu, Israel foi pego de surpresa no dia do Yom Kippur, dia do perdão, é como se fosse o finados dos judeus, uma guerra que foi mais longa e que teve a participação fundamental e decisiva dos Estados Unidos, a chamada Guerra do Dia do Perdão, ou Guerra do Yom Kippur, que teve como grande consequência a primeira e a mais perversa das crises internacionais do petróleo. Então, como consequência da Guerra do Yom Kippur, o mundo sentiu que o petróleo transforma-se não simplesmente numa matéria-prima, como é, mas também numa arma política. Bom, gente, essas são as famosas 4 guerras árabes israelenses. E agora nós vamos para as outras guerras que foram significativas, muitas vezes tiveram como pano de fundo as consequências das guerras árabes israelenses, mas também tiveram como consequência muitas vezes a queda de braço na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. A primeira, usando cronologicamente, as datas, será a chamada Guerra Civil Libanesa. Esta guerra que tem como consequência as guerras árabes israelenses, a partir de um acontecimento no território da Jordânia, em setembro de 1970, chamado de Setembro Negro. Depois nós tivemos uma guerra que é considerada a maior humilhação que a União Soviética passou em sua história. Mais do que isso, o Afeganistão é o Vietnã dos soviéticos, que a gente chama de invasão soviética ao Afeganistão. Então, inclusive essa guerra ela precipitou a queda da União Soviética em 1991. Bem, depois nós temos uma guerra muito emblemática, típica da Guerra Fria, que é a guerra Irã-Iraque. Esta guerra aqui fez 1 milhão de mortos, uma guerra que foi caríssima e que antepôs xiitas e sunitas, além de interesses soviéticos e americanos. E como consequência desta guerra, nós teremos uma guerra famosa, que é a chamada Guerra do Golfo. Foram 2, mas a gente vai analisar com detalhe a primeira, a Guerra do Golfo, que antepõe o regime de Saddam Hussein e os norte-americanos, e também é disputado no contexto do final da Guerra Fria. Então, com vocês, aquilo que nós vamos estudar nas próximas aulas, as razões ou causas destes conflitos, estão ali disponível para vocês, as 4 causas ou 4 razões. Depois, as guerras árabes israelenses e as outras guerras que aconteceram no Oriente Médio. Causas, conflitos étnicos religiosos, é só você rever as 3 aulas anteriores. A descoberta do petróleo, o neocolonialismo e a Guerra Fria. E, na sequência, as guerras árabes israelenses, que foram 4, a partilha da Palestina, final dos anos 1940,
1956, a Guerra do Sinai. 67, a Guerra dos 6 Dias. 73, a Guerra do Yom Kippur. A de 67, a Guerra dos 6 Dias, teve como grande consequência a internacionalização do terrorismo, e a Guerra do Yom Kippur, a primeira crise mundial do petróleo. Depois nós temos outras guerras extremamente importantes. A Guerra Civil Libanesa, basicamente de origem religiosa, entre cristãos e muçulmanos libaneses, a invasão soviética ao Afeganistão, a disputa dentro deste país entre socialistas e capitalistas, a guerra Irã-Iraque, a disputa entre xiitas e sunitas, e a Guerra do Golfo, uma grande manipulação internacional contra o sistema do Saddam Hussein. Então, desta forma, ficamos por aqui. Aguardamos vocês em mais uma aula de Geografia Geral, em que nós vamos aprofundar as causas das guerras do Oriente Médio e contar cada uma destas guerras. É isto que nós faremos, então, nos próximos vídeos. Forte abraço, fiquem bem, tudo de bom!